você está de pé, vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir nessa noite para o Senhor, Pai, em nome de Jesus, que a sua presença continue aumentando neste lugar. Eu te peço, Deus, que o teu espírito de discernimento e sabedoria esteja sobre este lugar. Que embora a mensagem, a palavra seja a mesma ministrada para todos, que o Senhor possa agir individualmente no coração de cada um de nós e que possamos receber aquilo que viemos buscar nessa noite, Pai. Que todos nós possamos sair daqui melhores do que quando entramos, Pai, e que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós ainda nessa noite, Pai. Eu te louvo, Senhor Deus, por tudo o que já aconteceu durante o louvor e te peço, Deus, continua abençoando as nossas vidas ao longo da palavra e até o final deste culto, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem vos assentar. Glória a Deus. Quero dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nessa noite. É um prazer, um privilégio. Eu sempre falo que nós ouvimos falar da EQ Iguatemi no Brasil inteiro, né? As pessoas falam, você é da Quadrangular, então você conhece a EQ Iguatemi, os projetos. Então, vocês têm uma igreja linda, vocês têm pastores maravilhosos, e é um prazer para mim poder estar aqui hoje, muito honrado com esse convite. Bom, o pastor já fez toda a apresentação dos materiais, do projeto, né? Eu não sei se vocês, caso vocês não conheçam o projeto, esse projeto que envolve os personagens de filmes, de séries e de quadrinhos, ele chama Parábolas Geek. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, em todas as redes sociais, você pode entrar Parábolas Geek no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook, e você pode acompanhar, né? Todos os dias tem textos novos, extraindo princípios bíblicos de personagens da cultura pop. Então, nós lançamos os 40 dias com os Vingadores no mês passado, e glória a Deus, assim, tem sido muito gratificante ver o resultado de tudo isso. E um outro material que nós temos, depois você pode acompanhar ali no final, é a Bíblia Arte. Uma Bíblia onde nós fizemos um encarte, tem umas 40 páginas aqui, onde nós escrevemos as relações entre cristianismo e cultura. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história da igreja e no Brasil também. Então tem uma série de textos interessantes nessa Bíblia, com capas diferentes, que artistas cristãos brasileiros fizeram essas capas. Vocês podem depois conferir esse material. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na Epístola de Judas, versículo 3. Epístola de Judas, o último livro antes do Apocalipse, é uma página só, então às vezes pode ser meio complicado de você achar, mas está lá no final da sua Bíblia, Epístola de Judas. Só tem um capítulo, e nós vamos ler o versículo 3, deixa aberta, porque nós vamos ler mais alguns versículos dessa carta de Judas. Eu adoro esse barulho de páginas da Bíblia virando, assim, é maravilhoso. A gente aguarda até quando a gente não escuta mais, todo mundo achou o texto e nós vamos ler juntos. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Glória a Deus, eu espero mais um pouco, não tem problema. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. E quando a gente ouve falar de Judas, o primeiro nome que vem na nossa cabeça é aquele discípulo que traiu Jesus. Mas esse discípulo, esse escritor, está falando da era da igreja. Então, com certeza, você pode descartar o Judas que traiu Jesus, porque ele não viu o nascimento da igreja, ele morreu antes disso. Então, não foi esse discípulo que escreveu essa carta. Então, a pergunta que fica é quem foi esse Judas que escreveu essa epístola. E nós vamos ler alguns versículos que revelam para a gente quem é esse Judas. Ele é um dos irmãos de Jesus. Junto com Tiago, o apóstolo Tiago, que você pode conferir alguns livros antes, uma das epístolas mais práticas que a Bíblia tem, né, onde ele fala de vários assuntos, mas um dos assuntos principais que Tiago trata é a questão da fé. Ele vem falar para nós a respeito de a fé sem obras é morta.
Então, eu fiquei com essa dúvida na minha cabeça, por que os irmãos de Jesus falavam tanto a respeito de fé? E por causa dessa pergunta surgiu essa mensagem que eu quero trazer para vocês nessa noite. O tema da mensagem é derrotando os inimigos da fé. Eu vou falar para vocês nessa noite a respeito de 4 inimigos que todos nós enfrentamos na nossa fé, na nossa jornada cristã. E eu quero falar a respeito de 4 maneiras de você derrotar esses inimigos para que você tenha uma vida de fé vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? Então a gente pode dar uma olhada ali no primeiro versículo dessa mesma carta que nós lemos, diz o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados amados por Deus Pai, guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Então, Judas era irmão de Tiago. Então, esse tema era muito interessante, porque quando a gente olha nos evangelhos qual era a relação dos irmãos de Jesus com ele, você vai encontrar no livro de João, capítulo 7, versículo 5, um versículo muito intrigante, que diz o seguinte: pois nem os seus irmãos acreditavam nele. Então nós vemos que num primeiro momento do ministério de Jesus, sua família, seus irmãos não acreditavam no ministério dele. E de repente, passa alguns anos, eles escrevem cartas falando a respeito desse Jesus que no início eles não acreditavam. E mais além, os dois vão ser martirizados, morrer por causa dessa fé. Então eu fico pensando, alguma coisa aconteceu com esses 2 homens, que de não acreditarem no ministério de Jesus, eles acabam morrendo por causa da fé em Jesus. E isso que eles compreenderam, essa revelação que eles tiveram, é a mesma revelação que eu e você precisamos sair daqui nessa noite, com essa revelação a respeito de quem é Jesus e o que ele pode fazer nas nossas vidas. E o que eu acredito que é o mais interessante nessa história dos irmãos de Jesus, é que eles viram que todas as palavras de Jesus se cumpriram de fato. Tudo aquilo que Jesus falou que aconteceria, aconteceu. Todas as curas que eles viram, todas as profecias que foram cumpridas em Jesus, eles entenderam de fato quem era Jesus. Aleluia. E nós precisamos entender isso também, porque muitas vezes nós não temos a mesma fé que pode mover montanhas, ou as coisas que a palavra de Deus nos diz a respeito da fé. Muitas vezes nós estamos lutando e enfrentando esses inimigos da fé que nós falamos aqui. E eu quero falar a respeito desses inimigos e de como nós podemos derrotá-los. O primeiro inimigo que nós enfrentamos na nossa jornada cristã, o inimigo da fé, é a incredulidade. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 13, versículo 54. Chegando à cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Olha o Tiago e o Judas aqui de novo. Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Esse é um texto interessante, porque o poder de Jesus é o mesmo em todos os lugares. Jesus não ficou sem orar para ir para Nazaré, ou jejuou pouco para orar em Nazaré. Jesus é o mesmo, mas poucas coisas aconteceram naquele lugar por causa da incredulidade do povo. Então nós precisamos cuidar para que a incredulidade não entre dentro de nossas vidas e afete a maneira como nós lidamos com o Senhor. Incredulidade pode ser definida como a ausência de fé ou a falta de crença, recusa em crer em alguma coisa. Quando a gente traz essa ideia para os nossos dias, para a nossa realidade, a gente pode entender assim: você começa a ouvir testemunhos de pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, pessoas crescendo em Deus, e muitas vezes você pode pensar: não deve ser verdade, essa pessoa não mudou de verdade.
isso que ele está falando é mentira, não aconteceu, não deve ser isso que está acontecendo. E nós precisamos cuidar com a incredulidade, porque quando nós menos esperamos, ela pode vir e entrar em nosso coração. O antídoto contra a incredulidade é uma receita básica que você conhece muito bem: ler a palavra e orar. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então não há outra maneira de você buscar encher de fé e combater a incredulidade do que buscar mergulhar na palavra de Deus. Nós precisamos orar. Não adianta a gente viver apenas dos nossos cultos ou das atividades da igreja. Uma frase que eu gosto muito diz que no calendário de Deus não existem segundas-feiras. Para Deus sempre é domingo, porque todos os dias são dias de adorar o Senhor, seja na igreja, seja no seu quarto, seja em família. Todo dia é dia de culto na presença de Deus, independente do lugar onde você está. Aleluia! Muitas vezes nós queremos soluções miraculosas para os problemas, mas tem alguns problemas que só existe um único antídoto para isso. A incredulidade se combate com a palavra. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, precisamos sair de um nível raso de entendimento da palavra e mergulhar nas profundidades da Escritura de Deus. Existem tesouros na Escritura que você precisa descobrir. Qual foi a última vez que você começou a ler a sua Bíblia e de repente aquele versículo saltou na sua mente e viu: uau, olha só o que está escrito. Eu já li milhares de vezes esse versículo e agora Deus me deu uma nova revelação a respeito disso. Isso precisa acontecer sempre conosco, nós precisamos buscar isso diariamente, porque senão a incredulidade virá sobre nossas vidas. E quando a incredulidade se instaura, os propósitos de Deus deixam de se cumprir. Assim como os habitantes em Nazaré, pouca coisa aconteceu. Quando nós somos incrédulos, poucas coisas acontecem na nossa vida. O segundo inimigo da nossa fé é a dúvida. Olha o que o Paulo nos diz em Romanos capítulo 4, versículo 18 até o versículo 21. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. Aleluia! Quais são as promessas que Deus tem para a sua vida? Quantas promessas Deus já colocou a respeito de você, sobre você? Nós precisamos cuidar com a dúvida, porque a dúvida é diferente da incredulidade. Enquanto a incredulidade pode vir, enquanto nós nos afastamos da palavra e paramos de orar e vamos vivendo um cristianismo medíocre, a dúvida só vai aparecer nos momentos de dificuldade. Você não vai ter dúvida sobre seu chamado, sobre a sua vida com Deus, quando tudo estiver dando certo. Quando não tiver problema nenhum, quando houver prosperidade, quando houver saúde. A dúvida não vem nesses momentos, ela vem quando tudo começa a desmoronar ao nosso redor. Nesses momentos começa a aparecer: será que é para você? Será que isso não é coisa da sua cabeça? Será que você não está sonhando demais? Volta para a terra, para de sonhar, isso não é para você. É nesses momentos que a dúvida tenta instaurar na nossa mente. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Não havia possibilidade humana dele ter um filho. Eu imagino ele indo num médico, né? Um obstetra, para perguntar: quais são as chances da minha esposa engravidar? O médico deve ter dado uma risada interna, né? Para não ficar feio, né? Tá bom, você tem não posso falar que é impossível, então vou falar: você tem 0,000000001% de chance de engravidar na idade em que você e sua esposa estão. Eu imagino Abraão falando: yes, é isso, eu preciso só disso.
0,0001% é tudo que eu preciso, porque se Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Aleluia! Glória a Deus! Quando nós pensamos a respeito da dúvida, o texto que vem na minha mente é o texto de Mateus capítulo 14, 29. Você conhece esse texto? Quando Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas ao encontro de Jesus. Ele desce, enquanto ele olha para Jesus, ele começa a caminhar sobre as águas. Qual é a possibilidade de um ser humano caminhar sobre as águas? Fisicamente, nenhuma, é impossível. Deus quebra até as regras da física quando há um propósito nisso para as nossas vidas. Enquanto ele estava olhando fixo para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Agora, quando ele olhou para as circunstâncias ao redor dele, ele afundou em dúvidas. Eu imagino ele pensando, peraí, mas um ser humano não pode, é impossível o que eu estou fazendo. Quando ele deu conta de que aquilo que ele estava fazendo é impossível, ele começou a afundar. Porque ele parou de confiar em Deus e começou a confiar na própria habilidade e capacidade que ele tinha de andar sobre as águas. Ele não podia fazer isso. Então nós precisamos ter o mesmo princípio nas nossas vidas. Olhe para Jesus. Tenha os seus olhos fixos no Deus que você serve, porque Ele é poderoso para manter você caminhando sobre as águas, contra todas as possibilidades, contra todas as regras, contra tudo aquilo que te leva a crer que aquilo é impossível. Você precisa crer em Deus, mas muitos de nós estamos olhando para as circunstâncias, e aí nós estamos sucumbindo em meio à dúvida. E o antídoto para a dúvida são experiências poderosas com Deus. Quais são as suas experiências com Deus? O que Deus já fez na sua vida são essas coisas que vão segurar você quando a dúvida vier, porque ela virá. No dia que ela vier, você vai lembrar, não, isso não é da minha cabeça, porque Deus já fez isso na minha vida no ano passado. Eu já fui curado, eu fui transformado, Deus já operou na minha família, na minha vida. É impossível ser da minha cabeça. Deus é real, tudo isso é real e continuará sendo real. Você precisa de uma experiência poderosa com Deus. Você não pode viver da experiência do seu irmão ou da experiência dos seus líderes. Falou, pastor, ora pela minha vida, porque eu sei que o Senhor ora, eu sei que o Senhor jejua, eu sei que Deus te abençoa, então ora por mim. Não dá para terceirizar a fé. Fé você precisa criar dentro de você, ela precisa arder no seu coração. E isso a dúvida vai embora quando você tem experiências poderosas com Ele, em nome de Jesus. Mas temos mais inimigos. O terceiro inimigo que eu queria falar para vocês nessa tarde é a desconfiança. Olha o que João capítulo 20, versículo 24 e 25 nos diz. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. E eu fiquei me perguntando, Deus, por que Tomé agiu dessa forma? Pelo amor do Senhor. Ele era um dos 12, ele viu tudo que você fez, ele viu os mortos ressuscitarem, ele viu os surdos ouvindo, os cegos vendo, os coxos andando, os leprosos têm a sua pele limpa instantaneamente. Ele ouviu várias vezes o Senhor dizendo a eles, olha, é necessário que o Filho do Homem morra e ao terceiro dia ressuscite. Várias vezes Jesus falou isso para os discípulos nos evangelhos. E quando acontece aquilo que Jesus fala para eles, a reação de Tomé é não. Só se eu colocar a mão onde estavam os pregos, só se eu colocar onde a lança entrou o meu dedo, eu vou acreditar. E eu pensei, não é possível, Deus, como pode um dos 12 ser desconfiar que era o Senhor mesmo, quando tudo que você fez aconteceu, a última coisa, que era a morte e a ressurreição, também aconteceria. Qualquer um poderia ter dúvida, menos os 12,
que andavam com Jesus. E eu perguntei para Deus, por que isso? Qual foi a atitude de Tomé que levou ele a falar essas coisas nessas escrituras? E aí o Senhor me levou a ler de novo esse versículo e alguma coisa saltou aos meus olhos. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Sabe quando acontece desconfiança nas nossas vidas? É quando a gente começa a se desconectar do corpo de Cristo. Sabe aquele domingo que você deixa de ir para a igreja porque está frio, porque está chovendo, ou porque você está cansado? Acontece alguma coisa na igreja tremenda, naquele culto que você não estava, e aí o pessoal começa a comentar no WhatsApp o que aconteceu no culto, e você começa a dizer, não deve ter sido tudo isso. Eu acho que não foi tudo isso que aconteceu. Será? Eles estão exagerando um pouco, esse povo é aleluiado demais. Você precisa se manter conectado com a sua igreja, porque é na igreja que os milagres acontecem. Você precisa nutrir expectativa quando sai da sua casa para vir nesse lugar. Cada vez que você sair da sua casa e caminhar até a sua igreja, você precisa dizer, Deus, é hoje o culto que vai transformar a minha vida para todo sempre, Deus. É hoje, Senhor. Tenha expectativa, não saia de casa simplesmente para cumprir tabela, porque se você não for, teu líder de célula vai perguntar e você vai ter que arrumar uma desculpa, porque você não foi. Saia de casa sabendo, é hoje, Deus, que vai acontecer o meu milagre, é hoje que aquilo que eu estou orando há anos vai acontecer, é hoje. Sem expectativa, a sua fé vai lá embaixo. Nós precisamos ter altas expectativas todas as vezes que saímos das nossas casas, porque senão a desconfiança começa a entrar no nosso coração, e nós começamos, será que é Deus que está fazendo isso mesmo? Será que é o Espírito Santo? Se eu não ver com os meus olhos, eu não vou acreditar. Precisamos cuidar para que a desconfiança não entre nas nossas vidas. Cuide com a sua vida na igreja. O inimigo tenta separar todos os dias a gente do corpo, porque sozinhos nós somos abatidos. Se nos separarmos da igreja, nós seremos abatidos. Mas junto com o corpo, ele sabe que não pode nos derrotar. Por isso ele investe tanto para que você fique em casa, para que você não saia, para que você fique onde você está. Vença esse gigante e esteja sempre com os seus irmãos. O último inimigo da fé é o medo. 1 João capítulo 4, versículo 18, diz, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O medo é o último inimigo da fé, porque ele acontece no limiar do cumprimento da promessa. Quando a promessa está para acontecer, você precisa tomar uma decisão na sua vida de seguir, ouvir a voz de Deus ou continuar onde você está. E o medo paralisa, e nós não saímos do lugar porque temos medo do que vai acontecer depois. Essa é a diferença entre ficar dentro do barco na segurança ou caminhar pelas águas com o único que é digno de receber a honra, a glória e a adoração. E as estatísticas são estarrecedoras. Haviam 12 homens no barco, apenas um teve coragem de descer do barco. Então é natural que a gente tenha medo, é natural que a gente prefira ficar no barco. Mas a palavra de Deus nos traz vários exemplos de homens e mulheres que ousaram ir além do medo, ultrapassar a fronteira e a barreira do medo. Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu único filho. E ele podia falar, Deus, não, é o meu único filho. Eu já tenho 100, você me deu esse filho, como assim me pede para sacrificá-lo? Em nenhum momento ele duvidou do que Deus era fiel para manter a promessa que ele tinha feito a ele. Davi foi ungido rei ainda adolescente. E o que acontece depois da unção dele por Samuel? Ele vai direto para o palácio, se assenta no trono e recebe uma coroa? Não. Ele vai ser perseguido, vão tentar matá-lo, ele vai fugir.
mas em nenhum momento ele duvidou que a promessa que Deus tinha dado para ele não se cumpriria. Ele sabia que no tempo certo ele estaria no trono governando Israel, porque o nosso Deus não é mentiroso. Todas as palavras que Deus coloca sobre a sua vida, elas se cumprem antes que você morra, em nome de Jesus. José teve um sonho, e por causa desse sonho foi vendido como escravo por seus irmãos. Ficou num calabouço por anos, até que então ele foi governador de todo o Egito. Mas nós não vemos em nenhum momento ele dizendo: não, isso aqui não é para mim, esse sonho foi da minha cabeça, esse sonho não é de Deus. Ele acreditou, e cada dia de desafio que ele passou o levou para mais perto do cumprimento da promessa de Deus. Paulo recebeu a missão de ser o apóstolo dos gentios, pregar o evangelho para aqueles que não eram judeus. E o caminho dele foi fácil? Não, ele começou a cumprir o seu chamado e foi espancado, açoitado, foi expulso de cidades, foi preso, acorrentado. Mas em nenhum momento a gente vê Paulo reclamando que isso aqui não deve ser de Deus, porque eu só estou apanhando, só estou sofrendo. Não, ele cumpriu o seu chamado até o final. E a principal frase que ele nos diz é: olha, eu cumpri a minha jornada, eu guardei a fé. E assim nós precisamos de uma geração de cristãos que guardem a fé com tudo que possuem no seu coração. Se coloque de pé nesse momento, vamos orar. Há uma atmosfera do Senhor neste lugar. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer 3 orações bastante rápidas. Eu não posso terminar esse culto sem, antes disso, fazer um convite para aqueles que estão aqui nessa noite. Tudo isso que nós falamos é necessário que faça parte dessa família, a família de Deus. E isso é necessário uma decisão, é necessário romper o medo e dizer: não, eu quero isso para a minha vida. Então eu gostaria de fazer um convite para você que está aqui e nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus, para uma vida de fé. Eu queria convidar você a fazer isso nessa noite. Há alguém aqui em nosso meio que nunca fez uma oração pública entregando a sua vida para Jesus. Eu gostaria de orar com você nessa hora. Há alguém aqui em nosso meio que gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Não estamos falando de igreja, estamos falando de relacionamento com Cristo. E de todas as decisões que nós tomarmos na nossa vida, essa é, sem dúvida nenhuma, a mais importante de todas. Então eu gostaria de convidar alguém aqui em nosso meio que gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite e começar uma nova jornada com Ele. Levante sua mão, quero orar com você. Glória a Deus, 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 glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Essa é a melhor decisão da sua vida, meu irmão. Não é o dia do seu casamento, não é se você vai ter filho ou trabalho, a faculdade, nada disso é tão importante quanto essa decisão. Eu gostaria de convidar todos vocês que levantaram as suas mãos, se vocês puderem, sem nenhum constrangimento, venham aqui, nós queremos orar pela sua vida, amém? Se vocês puderem, venham até aqui à frente. Glória a Deus, Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Deus é muito bom. Glória a Deus. Podem vir em nome de Jesus. Glória a Deus. Você vai ser recepcionado pela igreja do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. De todas as coisas que acontecem no reino de Deus, essa é sem dúvida nenhuma a mais importante, é que a mais alegra o coração de Deus. Amém. Você que é da casa, chega perto dessa pessoa, desse irmão em Cristo, né? Glória a Deus. Amém. Eu queria que você repetisse comigo essa oração e todos nós vamos, como igreja, vamos repetir essa oração. Amém. Senhor Jesus, nessa noite
eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados, Senhor. Eu me arrependo deles. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te peço mais uma coisa, Deus. Fica comigo, Senhor, até o último dia da minha vida, Pai. Não permita, Senhor, que eu me afaste de Ti. E eu desejo caminhar contigo enquanto eu respirar. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor pelos irmãos em Cristo também. Glória a Deus. Você pode abraçar os nossos irmãos queridos. Eu quero fazer a segunda oração. Você que precisa derrotar os inimigos da fé na sua vida. Nós falamos sobre 4 deles nessa noite. Falamos sobre incredulidade, sobre dúvida, sobre desconfiança e medo. E eles nos afrontam todos os dias da nossa vida. Mas nós precisamos de Deus para nos ajudar nessa batalha. Nós precisamos de algo que venha do Senhor para a nossa batalha. E eu gostaria de convidar você, que não vou chamar você até aqui à frente, aí no seu lugar. Você que precisa de uma oração para vencer os inimigos da fé, para aumentar a fé que já existe dentro de você, coloque a mão no seu coração aí onde você está agora. E junto com essa oração, eu quero convidar você que precisa de uma experiência sobrenatural na sua vida, para que você possa vencer a dúvida nos momentos de dificuldade. Coloque a mão no seu coração aí onde você está. Existem irmãos que estão esperando resposta de oração e já fazem anos que oram por uma causa. O Senhor não deixou de ouvir as suas orações. Não pare de orar. Continue, persevere, que a resposta virá em nome de Jesus. A dúvida tem plantado no seu coração que você deve parar, porque não adianta. Não tem jeito esse caso. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite que você deve permanecer batendo, 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 que a porta será aberta em nome de Jesus. Eu queria que por alguns minutos, enquanto nós cantamos uma canção, você colocasse diante de Deus quais são os problemas que você precisa derrotar para que a sua fé possa crescer. Comece a colocar diante de Deus nessa hora tudo que está acontecendo na sua vida. Deus é o único que pode nos ouvir. Na plenitude você pode falar qualquer coisa para Deus, porque Ele é Deus. Coloque a sua vida diante de Deus nessa hora, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, e nós já vamos orar por você, coloque diante de Deus agora. Existem pessoas cansadas nesse lugar. Existem pessoas que estão desanimadas porque as circunstâncias estão esmagando. O Senhor vai te dar alívio nessa noite. O Senhor tem refrigério para a sua vida nessa noite. Enquanto nós cantamos, coloque diante de Deus a sua situação, em nome de Jesus. Me dê tua paz, o vento cessará ao ouvir te chamar. Voz domina céus e mar, a tempestade em mim ao te ouvir acalmará.
oramos nessa hora, Senhor Deus, clamando a Ti, Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou. Nós clamamos a Ti, Jesus, nessa hora. Quebra, Deus, todos os nossos inimigos da fé. Toda incredulidade caia por terra no nome de Jesus. Toda desconfiança caia por terra em nome de Jesus. Que toda dúvida seja aniquilada das nossas mentes, nossos corações, em nome de Jesus. E que todo medo, lance fora todo medo de nossas vidas, Pai. Eu peço a Ti uma unção de ousadia nesse lugar. Que o Senhor levante homens e mulheres de Deus, ousados em Ti, Senhor, para vencer as barreiras, Pai, e caminhar em direção ao cumprimento da plenitude do Teu chamado para a vida dos Teus filhos, Pai. Que toda dúvida, que toda ausência, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Venha com o Teu poder nessa hora, tocando e incendiando nossos corações. E peço a Ti mais uma coisa, Senhor, nessa noite. Aumenta a Tua presença neste lugar, Pai, em nossos corações. Precisamos de experiências contigo, Pai. Em nome de Jesus, aquece os nossos corações, Pai. Que as experiências contigo nos guardem, Pai, dos dias maus. É o que eu Te peço em nome de Jesus, Pai. Vem com a Tua unção sobre a Tua igreja, Pai, nessa hora. Aumenta a Tua presença, Pai. Aumenta a Tua presença neste lugar. Clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti nessa noite, Pai. Cheios do Teu Espírito, Pai. Que a Tua presença vá conosco por onde caminharmos. E onde você pisar, você leve a presença do Deus vivo. Que haja fé em seu coração para transformar a sua casa, o seu trabalho, a sua escola, a sua faculdade, a sua célula. Em nome de Jesus, nós oramos nessa hora. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Se você pode, no seu lugar, dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém.